Amém. Você pode se assentar. Nesse momento da palavra, desde o primeiro domingo do mês de agosto, a gente vem conversando sobre primeiro domingo com meu pai, pastor Sebastião, movidos por identidade. O segundo domingo trouxe a pregação falando sobre movidos por santidade. O terceiro domingo, o pastor Josué falando sobre movidos por coragem. Os adolescentes e jovens pregaram no domingo passado, movidos pelo amor. E essa noite nós fechamos o mês de agosto com o tema movidos pela esperança e pela graça. Vamos falar juntos? Movidos pela esperança e pela graça. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 10. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém de Saul, da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Movidos pela graça, movidos pela esperança, porque assim como este rapaz, eu e você fomos chamados para nos assentarmos à mesa do rei. Quem somos nós? Portanto, não se trata de o que nós fazemos e nem de quem somos, se trata de quem é o Senhor, do seu caráter, da sua santidade, do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania sobre todos os povos, nações e línguas. E aqui Saul havia morrido e Davi estava celebrando um momento muito feliz do seu reinado. Ele havia conquistado várias terras. Depois da sua casa você pode voltar e ler e reler para você conhecer essa história. No capítulo 7, no seu coração generoso, Davi fala assim: eu tenho uma casa para repousar e essa casa me abriga, mas a casa de Deus está numa tenda, isso não é justo. E com esse mesmo coração generoso, porque Davi, nós sabemos que ele matou, ele era um assassino, ele cometeu um adultério, ele era um homem adúltero, mas a diferença de Davi é que ele se colocava sempre diante do rei, do Senhor, com humildade, com o coração inteiro,
Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, Salmo 51, não retire de mim a alegria da salvação. E esse coração generoso, enquanto ele estava apenas celebrando as suas conquistas, talvez nós aqui olharíamos para dentro de nós, no nosso egoísmo, com a nossa autossuficiência, e nos esqueceríamos de tudo, porque nós celebraríamos as nossas vitórias, as nossas conquistas. Mas Davi, esse homem temente a Deus, ainda celebrando as suas conquistas, ele com o coração generoso se lembrou e fez uma pergunta que mudou a vida daquele homem: porventura existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? E aí foi trazido a resposta: sim, existe. Algumas coisas nós aprendemos aqui nesse texto, eu quero compartilhar. O rei se lembra dos esquecidos. Vamos falar juntos? O rei se lembra dos esquecidos. No verso 3 nós encontramos aqui então, no capítulo 9, quando Ziba chega então, e Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba responde: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei se lembra do esquecido. Para começar, o nome de Mefibosete significa aquele que é humilhado. Lodebar, a tradução ao pé da letra talvez, não pão, não palavra, ou seja, só para representar que naquele lugar em Lodebar era o lugar do esquecimento, era um lugar árido, não tinha fartura. E assim como Mefibosete, eu e você talvez nos encontramos nesse lugar do esquecimento. Nós somos largados, nós somos desamparados. Certa vez eu li de um autor desconhecido dizendo assim: a igreja é o único exército que abandona os seus. Quantas pessoas estão feridas? Feridas por lideranças, feridas por igreja, feridas pela religião. Mas o rei se lembra, Davi se lembra de Mefibosete. Da mesma forma, o rei Jesus se lembra de nós. Podemos nessa noite ser comparados por alguém, pela sociedade, você pela sua família, pelo seu esposo, sua esposa. Você não é ninguém, você é um esquecido. Mas quando nós abrimos o nosso coração para receber Jesus, o rei nos convida, ele se lembra de nós. Baruque, eu me recordo quando eu precisei voltar para Minas Gerais, e olha só que eu também sou bondoso, que eu fui morar com a minha sogra. Estava em São Paulo e no meu coração, no coração de Johanne, nós dissemos assim um para o outro: não é aqui o nosso lugar. Eu não tinha uma igreja para ir, um pastor sem rebanho, um pastor sem uma igreja local, mas eu dei aquele passo. Foi o passo mais difícil das nossas vidas. Precisamos vender muita coisa, vendemos o nosso carro para ajudar a minha bondosa sogra. Eu brinco que ela é a viúva rica. E quantas vezes tomando banho na casa da minha sogra, havia uma janela e eu só tinha acesso a um pedaço do telhado da casa do vizinho, e eu tinha visão do céu azul. E quantas vezes ouvindo ali a música Lá, eu chorava diante de Deus: Senhor, eu fui esquecido. As pessoas se esqueceram de mim. Eu era convidado para conferências, para pregar em tantos lugares, mas agora parece que até o Senhor se esqueceu de mim. Mas o Senhor me fez lembrar que enquanto talvez as pessoas se esquecem de nós, Ele jamais nos desampara. Ouça nessa noite: o Senhor está com seus olhos atentos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Porque Jesus é aquele
que restaura a alma do aflito. Jesus é aquele que cura a igreja ferida. Jesus é aquele que acolhe os desamparados. Jesus é aquele que transforma a nação corrompida. Esse é Jesus, esse é o Rei da Glória, é aquele que nos convida a nos assentarmos à sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também essa lição nos ensina, essa passagem, que a graça vence o medo. Olha comigo o verso 7. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jônatas seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai, e você se sentará sempre à minha mesa para comer. Quando Mefibosete é chamado, ele vem com medo, natural, não é verdade? Por que é natural? Ele poderia estar pensando assim: gente, isso é um golpe de guerra. Porque naqueles dias, quando um rei destruía e exterminava o exército inimigo, tudo também era exterminado, principalmente a descendência daquele rei da outra nação. Para quê? Para que não pudesse se levantar alguém contra o seu reino, daquela descendência, e pudesse no futuro aquele que recebeu misericórdia se erguer e ir contra aquele que exerceu misericórdia. Então, quando Mefibosete se aproxima de Davi, ele deve ter pensado assim: ele me chamou à sua presença, porque certamente ele vai me matar. Eu sou filho de Saul, filho de Jonas, o seu inimigo. E aí, quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi diz para ele: não tenha medo, porque eu serei bondoso. A nossa versão, a minha versão NA, traz bondoso, mas literalmente aqui a expressão é graça. Graça. Eu serei gracioso, eu serei misericordioso com você. Davi estava naquele momento retirando toda e qualquer preocupação do coração de Mefibosete. E Mefibosete, preocupado ainda, talvez suspirando ameaça, olha o que ele diz no verso 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? O indigno recebe graça, e a graça do rei redefiniu a sua história. Não importa o que você passou até aqui, não importa o que as pessoas falaram a seu respeito. Eu me recordo de uma mulher ainda, quando eu estava no seminário, numa capelania, e ela entrou chorando. Eu disse: você precisa de Jesus? Ela disse: eu preciso de Jesus, porque todas as vezes que eu vou tentar fazer algo em minha vida, que seja um curso de inglês, que seja uma aula de piano que eu tanto amo, eu ouço as palavras amargas da minha mãe dizendo: você não é ninguém, você não vai dar em nada. Eu disse: nessa manhã Jesus te liberta do seu passado, da sua dor. Não porque ela era merecedora, nós não somos merecedores, mas pela graça. É a graça de Jesus. O fato de estarmos aqui é a graça de Deus. E quando Jesus chega em nossa vida, Ele retira o medo, porque nós aprendemos também na palavra que não existe nada que tenha o poder de nos separar desse amor. Não são as provações, não é a espada. O apóstolo Paulo diz: não é a fome, nudez, nem anjos, nem os principados têm o poder de nos separar, de nos arrancar deste lugar. E fomos acolhidos pelo Rei Jesus. E assim como Davi disse para Mefibosete: olha, eu te acolho com graça e bondade. O rei se lembra de nós, amém? Eu te acolho com graça e bondade. Graça, favor imerecido. E Mefibosete então teve o seu coração tranquilizado. Em um mundo que nós vivemos, e você sabe muito bem disso, que só nos aceita quando nós temos algo para oferecer, em que nós erroneamente baseamos a nossa vida pelos seguidores que temos, pelas curtidas que recebemos.
O Senhor nos lembra nessa noite que não é sobre o que a sociedade pensa sobre nós, mas é o que Ele pensa a nosso respeito. E Ele está aqui essa noite para mudar e alterar o meu destino, o seu destino, se assim você permitir. E a palavra de Deus diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se aproxime do Rei com confiança. Pastor, mas olha o meu estado, olha como eu estou, os meus pecados, eu me envergonho de pensar tão somente naquilo que eu tenho feito. Se aproxime do trono da graça. Arranque o seu orgulho, a soberba. Mefibosete, quando ele se aproxima de Davi, qual que é a primeira atitude? Ele se prostra, rosto no pó, dizendo: eu não sou nada, a minha vida está nas tuas mãos, faça comigo o que você bem entender. Quando nós nos colocamos no altar de Jesus dessa forma: Senhor, eis aqui minha vida, eu me esvazio. Lembra do Ícaro? Ele disse assim: Senhor, eu sou uma folha em branco, escreva a tua história, coloque em mim os teus propósitos, me dê um destino, me dê um caminho, mas que possamos viver para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E Mefibosete foi colocado à mesa do rei. E por fim, esse menino, esse homem que naquela época, calculamos 17 a 20 anos, um jovem. Os jovens têm ansiedade? Tem? Os adultos também, não é verdade? É nossa humanidade que grita. E quando nós olhamos para essa palavra, então, a partir do verso 8, então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo, para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, se assentará sempre à minha mesa para comer. Mefibosete, ele não foi apenas perdoado, porque Davi sabia que ele poderia ter feito apenas isso. Você está perdoado, não há o que temer, você pode viver livremente no meu reino. Ele foi perdoado, mas ele recebeu um convite para se assentar à mesa. Não é lindo isso? E aquilo que era para Mefibosete um símbolo de vergonha, porque ele era um aleijado de ambos os pés, e o aleijado, você sabe que no Antigo Testamento ele não tinha lugar na adoração, porque ele era considerado como impuro. Mas agora aquele homem impuro, cerimonialmente, ele é convidado, ele é perdoado, e ele é convidado para se assentar à mesa. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora não era mais sobre a vergonha, mas agora é sobre a honra. Não é mais sobre a humilhação, é sobre a graça derramada. Ele foi coberto pela graça. E você sabe muito bem, como eu, que Davi, ele representa Cristo. Porque o reino de Davi, ele foi passageiro e teve o seu fim. E Davi foi sepultado com seus pais. Mas a vida de Davi apontava para algo maior. A vida de Davi apontava para o rei glorioso que viria, cujo seu reinado não teria fim. E se Davi, um ser humano como eu, você foi capaz de convidar um homem aleijado, impuro cerimonialmente, para se aproximar e ser perdoado, chegar-se à mesa e receber graça, quando mais eu e você somos também convidados essa noite para nos aproximarmos do Rei da Glória. Ei, o Senhor, Ele voltará. Nós precisamos estar preparados para que possamos nos assentar na mesa do Rei.
Na presença do Rei Jesus, os nossos medos, as nossas feridas, as nossas frustrações serão cobertas. Não estou falando aqui de um cristianismo só da prosperidade, quando alguns dizem assim: olha, se você se render a Jesus, você nunca mais terá problema. Não, não é isso. Esse cristianismo é um cristianismo vazio. O cristianismo puro e simples é aquele em que a pessoa, com sua dor, com seus pecados, com as suas limitações, com as lembranças amargas do seu passado, se achega, se apresenta diante da mesa do Rei. E ela diz: Senhor, a minha vida em nada pode ser alterada. Eu posso morrer com o mesmo problema, eu posso morrer com o mesmo prejuízo financeiro, eu posso morrer com a mesma doença e enfermidade, mas a Tua presença é suficiente para mim. A presença de Jesus precisa ser suficiente para nós. Amém? Fale comigo assim: Jesus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para nós. Alguém que nessa noite, que porventura, quem sabe você esteja nesse lugar do esquecimento: pastor, eu estou no meu Lodebar, eu fui esquecido. O Senhor Jesus te faz recordar nessa noite que o seu amor, a sua graça foram derramados sobre nós. E outra coisa que o texto nos fala, que Davi fala assim: sempre se assentará à minha mesa para comer. Está dizendo sobre algo perpétuo. E aquele menino Mefibosete, ele foi acolhido, ele foi adotado, como eu e você. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós somos adotados de tal forma que podemos passar a chamar Deus de Pai, e somos chamados de filhos. Porque a todos quando crerem o seu nome e o receberam, terão o direito de serem chamados filhos de Deus. Feche os seus olhos. Há pessoas aqui nessa noite que é exemplo de Mefibosete, se sentem frustradas, abandonadas. O Senhor nessa noite nos convida à mesa, ao tempo da aliança. Davi fez isso porque ele havia estabelecido uma aliança com seu grande amigo Jonatas, que estava morto. Jesus também, através da sua morte na cruz, estabeleceu uma aliança eterna. Através da sua carne, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Por isso, nessa noite, enquanto toda a igreja está com os olhos fechados, eu faço uma pergunta: há alguém nessa noite ferido, há alguém nessa noite sem esperança, há alguém nessa noite no lugar da vergonha, mas reconheceu nessa noite, através das canções que nós adoramos ao Rei Jesus, através dessa palavra: eu desejo estar diante do Rei da Glória, eu quero me assentar à mesa, eu quero passar a eternidade com Cristo. Se você nessa noite deseja sair do lugar do esquecimento e se aproximar da mesa de Jesus, levante a sua mão bem alto, mais alto que você puder. Eu quero, pastor, me assentar à mesa. Alguém nessa noite? Levante a sua mão. Deus te abençoe. Há mais alguém? Eu quero me assentar à mesa. Eu quero convidar o Baruch que vem aqui. Mais alguém? Levante a sua mão. Pastor, eu quero. Deus te abençoe. Mais alguém? Lá na galeria, Deus abençoe. Deus te abençoe. Alguém que deseja ter a sua vida restaurada, transformada, vida em abundância, Jesus tem para você. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Pastor, eu quero Jesus, eu quero me assentar à mesa do Rei. Não se sinta constrangido, envergonhado. Jesus está aqui. Quando nós estivermos cantando agora com Baruch, você que deseja restauração, você que deseja ser acolhido pelo Rei da Glória, você que deseja se assentar à mesa do Rei, eu convido você que levantou a mão que venha aqui à frente rapidamente. Você que está aqui embaixo também venha. Se você não levantou, mas deseja restabelecer essa aliança diante do Senhor, enquanto
nós ouvimos essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar.